Ele é conhecido como Vlad, o Empalador, mas esse nome que ecoa como um pesadelo nas mentes daqueles que ousam se lembrar, não é nem de longe o suficiente para capturar a verdadeira natureza deste homem. Um príncipe, um guerreiro, mas também um tirano implacável. Um homem que fez do terror uma ferramenta, da crueldade uma estratégia. Um nome que atravessa os séculos, impregnado com o medo e a violência que ele espalhou por toda a sua terra. Vlad Tepes. Mas o que você sabe sobre o homem por trás da lenda? A história que você conhece é em grande parte um conto de ficção, uma mistura de mitos e lendas que tornaram Vlad Tepes um monstro sobrenatural. No entanto, a verdade sobre ele é muito mais sombria, muito mais humana e muito mais aterradora. Nascido no coração da Europa medieval, em uma época de constantes invasões e traições, Vlad não era apenas um príncipe lutando para manter seu reino. Ele era um sobrevivente, um homem que aprendeu desde cedo que no jogo do poder ou você mata ou você morre. No Império de Vlad, a traição era mais comum que a lealdade, e a vida de seus súditos valia pouco mais que uma sombra. Para Vlad Tepes, o medo era mais do que uma tática. Era a única maneira de garantir a sobrevivência. Ele não apenas governava, ele dominava. E para isso, ele não hesitou em usar métodos de tortura tão cruéis que ainda hoje nos fazem estremecer. Empalar, cortar, expor. Vlad não conhecia limites e sua fome por vingança e poder o fez transformar seu próprio nome em um símbolo de terror, reverberando através dos tempos. Mas o que era Vlad Tepes realmente? Um monstro sanguinário ou um homem com uma visão de seu império, disposto a sacrificar qualquer coisa e qualquer um para protegê-lo? A verdade por trás de Vlad, o Empalador, é uma história muito mais complexa do que as lendas que você conhece. Prepare-se para uma jornada nas trevas, onde as sombras da história se tornam mais densas a cada passo. Vamos descobrir o que realmente se esconde por trás do homem que inspirou a lenda de Drácula. A história de Vlad Tepes não pode ser compreendida sem uma imersão profunda no contexto histórico da Valáquia no século XV. Para entender a brutalidade desse homem, é necessário compreender o mundo que o moldou. O século XV era uma época de caos, guerra e destruição. O Império Otomano estava em plena expansão e suas forças, sob a liderança de sultões como Mehmed II, avançavam incansavelmente em direção ao coração da Europa. Para os povos da Valáquia, uma pequena região situada no que é hoje a Romênia, esse avanço representava uma ameaça existencial. Vlad Tepes nasceu em 1431, na cidade de Sighisoara, um dos lugares mais antigos da região. Seu pai, Vlad II Dracul, era o príncipe da Valáquia e membro da Ordem do Dragão, uma confraria militar criada para defender a cristandade contra os invasores muçulmanos. Dracul, em romeno, significa dragão, e seu nome refletia o compromisso de sua família com essa causa sagrada. Mas esse título, que implicava honra e coragem, também representava a carga de um império em guerra constante. Vlad II, embora inicialmente tenha sido um líder respeitado, enfrentava uma realidade cruel. Um jogo político em que alianças se desfaziam tão rapidamente quanto se formavam. E a sobrevivência de um príncipe dependia tanto de sua força militar quanto de sua habilidade em enganar e trair. O contexto político da época era instável,
e Vlad II rapidamente se viu confrontado com a ameaça crescente do Império Otomano. Ao mesmo tempo, ele também enfrentava traições internas. A Valáquia era um campo de batalha não apenas entre potências estrangeiras, mas também dentro de suas próprias fronteiras. A nobreza local estava dividida e o príncipe precisava de alianças para garantir seu poder. Isso acabou levando a uma série de decisões desastrosas que culminaram em sua morte. Em 1447, após uma série de alianças rompidas, o pai de Vlad foi preso e assassinado. Vlad II foi traído por aqueles em quem confiava, e o próprio Vlad Tepes, ainda adolescente, foi sequestrado pelos otomanos, que viam uma oportunidade de manipular o jovem príncipe para seus próprios fins. Durante seu cativeiro na corte otomana, Vlad foi exposto às práticas brutais de seu povo e ao jogo de poder implacável que regia a região. Foi nessa prisão que sua personalidade foi forjada e seu ódio por aqueles que destruíram sua família cresceu como uma chama inextinguível. Vlad não seria mais um príncipe submisso. Ele retornaria à Valáquia com um único objetivo: vingança. Em 1448, após seu retorno à Valáquia, Vlad Tepes tomou o trono. No entanto, sua ascensão não foi pacífica. Ele teve que lutar contra vários inimigos, tanto dentro da Valáquia quanto de fora. Seu reinado foi marcado por batalhas constantes, não apenas contra os otomanos, mas também contra nobres traiçoeiros e outros pretensos príncipes. Vlad não poupou esforços para garantir sua posição. Ao contrário de outros governantes que preferiam acordos e negociações, ele confiava apenas em uma coisa: o terror. E foi essa busca incessante por poder e vingança que o levaria a adotar os métodos de tortura mais cruéis da história. A empalação, que se tornaria sua marca registrada, foi apenas o início de uma série de ações violentas que definiriam a imagem de Vlad Tepes. Ele começou a eliminar seus inimigos de forma brutal, criando um reinado baseado no medo absoluto. Vlad Tepes não era apenas um governante, ele era um estrategista implacável. As histórias sobre sua crueldade se espalharam por toda a Europa, e o nome Drácula passou a ser associado não apenas ao príncipe da Valáquia, mas a um monstro impiedoso. Mas é importante lembrar: Vlad não agia por pura perversidade. Ele acreditava que o terror era a única maneira de garantir a sobrevivência de seu povo. Em uma época de invasões, traições e um império em colapso, Vlad Tepes viu a violência como uma ferramenta de proteção. E assim, a história de Vlad Tepes começa não como uma lenda, mas como uma luta desesperada pela sobrevivência em um mundo onde apenas os mais fortes e os mais cruéis poderiam manter o controle. Em um tempo em que a lealdade valia menos do que uma espada, Vlad usaria sua própria brutalidade para forjar um império baseado no medo. A ascensão ao poder. O ano era 1448 e a Valáquia, uma terra marcada pela guerra, pela traição e pela instabilidade, estava à beira do caos. Vlad Tepes, com apenas 17 anos, retornava à sua terra natal após anos de cativeiro na corte otomana, onde havia sido aprisionado pelo sultão Mehmed II. A visão que ele tinha da Valáquia, antes um reino próspero e respeitado, era agora um lugar de disputa acirrada pelo poder, repleto de intrigas, alianças instáveis e líderes traidores. O jovem Vlad havia sido moldado pela dor e pelo ódio,
e o mundo que ele encontrou de volta estava prestes a conhecer a força de sua sede de vingança. Quando Vlad chegou ao seu território, ele não encontrou apenas um povo que o aguardava. Ele encontrou uma terra dividida, com facções lutando pelo trono que seu pai havia perdido. Em 1447, o próprio Vlad II, seu pai, fora traído e assassinado por seus aliados, aqueles em quem ele confiava mais. O reino da Valáquia foi deixado em ruínas. Vlad II morreu pelas mãos dos seus próprios conterrâneos, e a morte de seu pai alimentou a fúria do jovem príncipe. Era o momento de Vlad buscar a justiça que o destino lhe havia roubado. Mas a ascensão de Vlad ao trono não seria fácil. A Valáquia não era governada por um único homem. Sua nobreza estava dividida e existiam inúmeros interesses políticos. O trono era contestado por vários pretendentes, incluindo seus próprios parentes, e Vlad Tepes se viu no centro de uma luta implacável pelo poder. Em 1448, com a ajuda de tropas húngaras, ele conquistou temporariamente o controle da Valáquia, mas a situação era frágil. Ele não poderia se dar ao luxo de ser complacente. Vlad Tepes, embora jovem, já demonstrava uma habilidade impressionante em campo de batalha e uma astúcia incomum para lidar com as traições da corte. Ao contrário dos outros príncipes e governantes da época, ele não confiava em alianças frágeis ou em promessas vazias. Ele acreditava que o poder só poderia ser mantido por aqueles dispostos a lutar com ferocidade e, se necessário, a eliminar todos os obstáculos, sejam eles homens ou princípios. Seu primeiro ato de governo foi nada menos que um aviso para a nobreza local. Vlad não toleraria traições. Ele mandou matar um dos mais importantes líderes da nobreza que havia apoiado o assassinato de seu pai, enviando uma mensagem clara de que seu império seria governado por uma mão de ferro. Mas a verdadeira marca de sua ascensão ao poder não estava apenas nas batalhas travadas e nas mortes ordenadas. O que Vlad Tepes fez a seguir foi algo que poucos príncipes de sua época poderiam imaginar. Ele começou a reestruturar a sociedade da Valáquia de acordo com seus próprios ideais. Vlad não era apenas um líder militar. Ele tinha uma visão. E essa visão era governar com medo, com justiça implacável. Ele não hesitava em punir até mesmo os crimes mais simples, pois acreditava que o povo deveria ser disciplinado para garantir a ordem e a estabilidade do império. Sua crueldade não era uma falha de caráter, mas uma ferramenta, um meio de alcançar um fim. O reinado de Vlad Tepes começou a ganhar notoriedade por sua mão de ferro, mas também pela sua habilidade estratégica. Ele foi implacável contra aqueles que considerava traiçoeiros, e suas ações começaram a espalhar o medo por toda a região. Uma das histórias mais temidas era a de como ele tratava aqueles que se rebelavam contra sua autoridade. Sem misericórdia, Vlad empalava os dissidentes e os colocava em uma exposição pública como uma advertência para todos os que ousassem desafiar sua regra. Foi nesse contexto que Vlad Tepes passou a ser conhecido não apenas como um príncipe vingativo, mas como um governante que usava a crueldade como um método de controle e disciplina. Ele começou a implantar um sistema de castigos severos, onde qualquer ato de desobediência era punido com a morte. Mas mais do que isso, ele forjou uma reputação que transcendeu fronteiras e fez de seu nome uma lenda. Seus inimigos passaram a temê-lo.
e os súditos, embora temerosos, se viam obrigados a seguir suas ordens ou pagar o preço de suas vidas. Mas em todo esse processo de ascensão ao poder, havia algo mais acontecendo dentro de Vlad. Ele não estava apenas buscando vingança por sua família. Ele estava moldando uma nação, forjando uma identidade para a Valáquia que fosse capaz de resistir às potências estrangeiras. A violência e o terror que ele espalhava eram em sua mente meios necessários para garantir a sobrevivência do seu povo em um mundo implacável. A guerra para ele não era uma escolha, mas uma necessidade. E a brutalidade, uma forma de garantir que ninguém ousasse desafiar sua autoridade. E assim, Vlad Tepes, o homem que um dia foi sequestrado e traído, tornou-se um dos governantes mais temidos da Europa. Ele não só reconquistou o trono de seu pai, mas começou a moldar a Valáquia de acordo com seus próprios valores, imortalizando seu nome na história como um príncipe que governava não por amor, mas por puro poder, pela necessidade de garantir a sobrevivência do seu império. Os métodos de tortura e impalação. A impalação, um dos métodos mais temidos e emblemáticos de Vlad Tepes, não era apenas uma forma de execução. Era um ritual de terror, uma obra macabra que, através de sua brutalidade, visava não apenas punir, mas enviar uma mensagem clara para seus inimigos e até para sua própria população. A estaca, que atravessava o corpo das vítimas de forma implacável, era uma ferramenta de poder psicológico. Mas o que significava impalar alguém? A impalação era um processo que começava com a captura de um inimigo, um traidor ou um desafiante ao governo de Vlad. A vítima era forçada a se ajoelhar diante de uma estaca afiada, geralmente feita de madeira. Então, lentamente, uma das extremidades da estaca era enfiada no corpo da pessoa, de maneira que muitas vezes a vítima não morria de imediato. O processo era lento e agonizante, fazendo com que a dor fosse um sofrimento interminável. Por vezes, a vítima permanecia viva, empalada, por horas ou até dias, antes de finalmente sucumbir ao peso da dor e da exaustão. Vlad Tepes usava a impalação como uma ferramenta de intimidação, uma arma psicológica. Ele não apenas empalava aqueles que desafiavam seu governo, mas o fazia de maneira a criar um espetáculo de terror público. Disse que em alguns momentos Vlad empalava centenas de pessoas em um único dia, criando uma exibição macabra para que todos pudessem ver. As estacas, fincadas no solo, eram expostas ao público em um campo que ficou conhecido como o Campo dos Empalados. Este campo, onde os corpos eram pendurados nas estacas, servia como um aviso claro. Quem desafiasse Vlad e sua autoridade estaria sujeito a um destino ainda mais horrível. Mas por que Vlad escolheu a impalação? A resposta está em seu caráter e nas circunstâncias em que ele se viu. A Valáquia, na época, era uma terra repleta de traições. Para ele, a traição não era apenas um crime político, era uma ameaça à sobrevivência de seu império e, como tal, deveria ser tratada com a severidade de um castigo que fosse lembrado por gerações. A impalação não era uma simples execução. Era uma forma de Vlad deixar uma marca permanente na história. Ele queria que seu nome fosse sinônimo de medo e respeito, e a impalação era o meio perfeito para isso. Mas as execuções não se limitavam à impalação. Vlad era conhecido por sua criatividade macabra na hora de punir aqueles que traíam sua confiança. A tortura era uma prática comum em seu reinado, e ele não hesitava em usar diferentes
métodos para garantir que seus inimigos sofressem. Além da empalação, ele usava a tortura psicológica, colocando suas vítimas em situações que eram quase insuportáveis. Uma das formas mais notórias de tortura era a tortura da água. Vlad ordenava que suas vítimas fossem amarradas e forçadas a beber grandes quantidades de água até o ponto de sufocamento. Outra forma brutal de tortura era a torção de membros, onde os braços e pernas das vítimas eram quebrados de maneira grotesca, deixando-as sofrendo de maneira indescritível. Além disso, Vlad também usava o medo para desestabilizar seus inimigos. Ele colocava prisioneiros em situações psicológicas extremas. Muitas vezes, ele prendia homens e mulheres em masmorras escuras, privando-os de qualquer tipo de luz, e os forçava a viver em um estado contínuo de terror. A incerteza era uma forma de tortura, e isso, para Vlad, era tão eficaz quanto qualquer lâmina. Mas nada era mais simbólico, mais cruel e mais eficaz do que o campo dos empalados. Um campo onde os corpos de seus inimigos e até os de seus próprios súditos que falhassem em cumprir suas ordens eram expostos ao mundo. Este campo se tornou o seu maior cartão de visita, espalhando o medo e tornando Vlad uma lenda de crueldade. Para ele, cada estaca cravada na terra era uma lembrança de sua autoridade implacável. O impacto psicológico da empalação e de seus métodos de tortura era incomensurável. Não se tratava apenas de punir os culpados, mas de ensinar uma lição. Vlad Tepes queria que sua mensagem fosse clara. A traição seria punida de forma tão cruel e visível que qualquer um que pensasse em desafiar sua autoridade se recuaria antes de cometer tal erro. O nome de Vlad Tepes seria lembrado por séculos, não apenas por sua habilidade de governar, mas pela forma em que usou o terror como uma extensão de seu poder. O medo que ele gerou foi tão eficaz que, mesmo depois de sua morte, as histórias sobre suas crueldades continuaram a assombrar gerações, alimentando lendas e mitos sobre o verdadeiro Drácula. A lenda de Drácula. Enquanto a história de Vlad Tepes, o Empalador, estava sendo escrita em sangue, uma nova versão dessa história começaria a tomar forma no final do século XIX. E dessa vez, ele não seria mais apenas um príncipe cruel da Valáquia. Ele se transformaria em algo muito maior. Ele se tornaria um monstro, um ícone eterno de terror. O escritor irlandês Bram Stoker, em 1897, publicou um romance que mudaria para sempre a forma como a história de Vlad Tepes seria lembrada. Drácula, a obra-prima de Stoker, foi inspirada na verdadeira história de Vlad o Empalador. No entanto, o personagem de Stoker não era um homem, mas um monstro. O Drácula de Stoker nasceu da necessidade de criar uma figura sombria, uma encarnação do mal, e Vlad Tepes se tornou a base perfeita para essa criação. Mas o que fez de Vlad Tepes a base para a criação do Drácula? Por mais que as atrocidades que ele cometeu fossem reais, o Vlad histórico não possuía nenhuma relação com vampiros ou criaturas sobrenaturais. No entanto, Stoker encontrou inspiração na brutalidade do príncipe, sua sede de sangue e seu nome. A palavra Drácula, por exemplo, tem origem no título de seu pai, Vlad II, que era conhecido como Vlad Dracul. Dracul, que em romeno significa dragão, fazia referência à sua associação com a Ordem do Dragão, uma ordem de cavaleiros cristãos. Porém, para Stoker, Drácula passou a ser associado a Drac, uma palavra que também significava demônio ou monstro.
em algumas línguas do leste europeu. Em Stoker's Drácula, o personagem é um nobre exilado de uma terra distante, um ser imortal que se alimenta do sangue de seus inimigos. A ideia de um monstro que busca a eternidade através da transformação das pessoas em vampiros, com suas presas afiadas e sua capacidade de manipular as mentes de suas vítimas, era muito mais sombria e sobrenatural do que qualquer história real de empalação. A figura de Vlad Tepes, no entanto, nunca se desvinculou completamente da realidade. A lenda de Drácula, com suas origens em Vlad o Empalador, ajudou a perpetuar uma visão do monstro cruel, que se alimentava não apenas de sangue, mas da dor e do medo de suas vítimas. A brutalidade de Vlad Tepes, suas crueldades e sua necessidade de dominar e subjugar seus inimigos tornaram-se a base de algo mais sombrio e arrepiante na imaginação popular. O Drácula de Stoker não era apenas um monstro, mas também um reflexo do medo humano diante da morte e da imortalidade. Vlad Tepes, o verdadeiro príncipe da Valáquia, não possuía poderes sobrenaturais, mas seu nome e suas ações ressoavam de tal forma que ele foi elevado a algo além de um simples governante sanguinário. Ele se tornou uma lenda, uma sombra eterna que continua a perseguir nossas mentes até hoje. Vlad, o Empalador, passou a ser visto como o verdadeiro Drácula em várias culturas, e a linha entre o homem histórico e o monstro literário se foi borrando com o tempo. As histórias de suas atrocidades, as execuções brutais e sua busca por vingança contra seus inimigos foram distorcidas e amplificadas. No final, o que restou foi uma imagem que transcende a história real e adentra o campo da mitologia. A transformação de Vlad Tepes em Drácula não foi instantânea, nem exclusiva de Stoker. Vários autores e cineastas ajudaram a moldar a figura do vampiro através das décadas. Cada nova adaptação trouxe novas camadas à lenda, e a figura de Drácula se tornou mais complexa, mais envolvente e, em muitos casos, mais fascinante do que o próprio Vlad histórico. Mas, no fundo, a verdadeira pergunta é: até que ponto as atrocidades cometidas por Vlad Tepes foram distorcidas pela imaginação e até que ponto a verdadeira história se perdeu no caminho? O legado de Vlad, agora indissociável de Drácula, permanece como uma das figuras mais enigmáticas e sombrias da história. Um príncipe que, com sua sede de poder, transformou-se em um monstro imortal, capaz de viver em nossos pesadelos por gerações. O legado de Vlad. O que permanece de Vlad Tepes, o Empalador, após séculos de lendas e distorções? Como é possível que um homem que cometeu tais atrocidades seja, em algumas partes da Romênia, celebrado como um herói? O legado de Vlad Tepes é complexo, dividido entre o medo e a reverência, o monstro e o herói, a vingança e a justiça. Na Romênia, a figura de Vlad Tepes, especialmente na região da Valáquia, ainda é uma figura polarizadora. Para muitos romenos, ele é visto como um herói nacional, alguém que lutou ferozmente contra os invasores otomanos para proteger sua terra e seu povo. Vlad Tepes não apenas resistiu a séculos de ameaças externas, mas também uniu várias facções e construiu um reino forte, ou ao menos o tentou. Seus feitos de resistência se tornaram um símbolo da luta pela soberania e pela identidade nacional. Entre os romenos, a visão de Vlad como um protetor da pátria e um herói da independência ainda persiste. Ele é reverenciado como alguém que, com métodos implacáveis,
defendeu a Valáquia das forças otomanas que estavam tentando expandir seu império para o coração da Europa. Sua figura de guerreiro e líder feroz o tornou um símbolo de resistência, especialmente em um momento em que a Romênia estava à mercê das grandes potências europeias. Mas, por outro lado, ao lado sombrio de Vlad Tepes, uma imagem de terror que atravessa fronteiras e gerações. Fora da Romênia, ele é lembrado mais como um monstro do que como um herói. Sua cruel governança, suas execuções públicas e os métodos brutais de empalação que ele usava para punir seus inimigos e submeter seu povo são aspectos da sua história que ecoam mais fortemente na memória coletiva mundial. Para muitos, ele é o arquétipo do tirano cruel, cujos atos eram tão desumanos que transformaram sua história em uma lenda negra que durou até os dias de hoje. A transformação de Vlad Tepes em uma figura demoníaca, conhecida como Drácula, também ajudou a consolidar seu legado como um vilão imortal. O vampiro de Bram Stoker é, sem dúvida, a encarnação literária de toda a brutalidade e crueldade associada a Vlad, mesmo que as conexões históricas com o personagem de Stoker sejam em grande parte fictícias. E é essa figura de terror e monstruosidade que permanece firme na cultura popular. Mas o legado de Vlad Tepes, apesar de distorcido pela ficção, nunca desapareceu. Em sua terra natal, ele ainda é considerado uma figura que representava força e coragem. Muitos dos romenos ainda o veem como um defensor de sua terra, alguém que agiu da maneira mais brutal possível, mas sempre com o objetivo de proteger o que considerava seu. E talvez nesse contexto seja possível entender sua necessidade de usar o terror como uma arma de defesa. Ao longo dos anos, Vlad Tepes tornou-se um símbolo multifacetado. Para alguns, ele é um herói nacional que salvou sua terra e seu povo. Para outros, ele é um monstro de sangue frio, um tirano implacável que não hesitou em sacrificar vidas humanas por sua causa. Mas, em ambos os casos, ele nunca foi esquecido. Seu nome ressoou de maneira poderosa em livros, filmes e na memória coletiva, alimentando um ciclo eterno de fascínio e repulsa. Vlad Tepes, o Empalador, viverá para sempre como um dos personagens mais complexos da história. Herói ou monstro? O que ele realmente foi, ninguém pode dizer com certeza. O que sabemos, no entanto, é que seu legado nunca será apagado, pois ele continua a nos lembrar das complexidades da natureza humana, da luta pela sobrevivência, da sede de poder e da brutalidade que, por vezes, é necessária para se manter de pé em um mundo implacável. Vlad Tepes, o Empalador, é um dos nomes mais aterrorizantes da história. Sua história, marcada por violência, vingança e um desejo implacável de poder, se mistura com a lenda que foi construída ao seu redor. No entanto, enquanto muitos o veem como um monstro que habitou as páginas de histórias e filmes, é importante parar e refletir. Será que ele foi realmente um monstro? Ou foi apenas um homem que, em um momento de extrema brutalidade e sobrevivência, se viu forçado a tomar decisões impensáveis? Vlad Tepes não pode ser compreendido apenas por suas ações impiedosas, nem por sua luta contra os invasores. Sua história é mais complexa. É uma mistura de vingança e justiça, violência e proteção. Ele foi de fato um produto de seu tempo. Um tempo em que a lealdade era escassa, a traição estava à espreita e a sobrevivência exigia uma força incomum. Será que suas crueldades eram justificáveis, dadas as circunstâncias em que viveu? Ou ele se entregou
ao que em muitos casos se tornaria uma obsessão, arrastando consigo a morte e o sofrimento de tantos. Enquanto a história de Vlad Tepes é lembrada de maneiras muito diferentes, o que é indiscutível é que ele deixou uma marca indelével na história mundial. Seu nome se entrelaçou com lendas que o transformaram, ao longo dos séculos, em um ícone do horror e da crueldade. Mas, ao mesmo tempo, ele também é visto como um símbolo de resistência. Um homem que usou os meios que estavam à sua disposição para tentar proteger seu reino e sua família de forças muito maiores do que ele. Vlad Tepes, o Empalador, permanece até hoje um enigma histórico. Sua verdadeira natureza, herói ou vilão, talvez nunca seja totalmente conhecida. Mas a história tem o poder de nos mostrar que, muitas vezes, a linha entre o bem e o mal pode ser tênue e o que um homem considera justiça, outro pode ver como crueldade. A verdadeira pergunta é: até que ponto as circunstâncias podem moldar a moralidade de um homem? E o que isso significa para todos nós? E você, o que pensa sobre Vlad Tepes? Ele foi um monstro implacável ou um homem que fez o que tinha que ser feito para proteger seu povo? A história muitas vezes está nas sombras e a verdade pode ser mais complexa do que gostaríamos de acreditar. Mas uma coisa é certa: a história de Vlad Tepes nunca será esquecida. E talvez a resposta sobre quem ele realmente foi esteja escondida nas camadas mais profundas da história, que ainda estão por ser desenterradas. Se você ficou intrigado com a história de Vlad Tepes e quer explorar mais figuras sombrias e misteriosas da história, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Temos muito mais histórias obscuras e revelações para compartilhar. Nos vemos no próximo vídeo, onde a história por trás das sombras será revelada novamente.